Amém? Vamos lá, irmão. Mateus capítulo 15, vamos pôr de pé aqui. Amém? Vamos pôr de pé. Sim. Então chegaram ao pé de Jesus uns escribas e fariseus de Jerusalém, dizendo: que transgridem os teus discípulos a tradição dos... pois não lava as mãos quando comem pão. Ele, porém, respondendo, disse-lhes: por que transgrides vós também o mandamento de Deus pela vossa tradição? Porque Deus ordenou, dizendo: honra teu pai e tua mãe, e quem maldisser o pai ou a mãe, que morra de morte. Mas vós dizeis: qualquer que disser ao pai ou à mãe, é oferta ao Senhor, o que poderias aproveitar de mim? Esse não precisa honrar nem a seu pai, nem a sua mãe. E assim validastes pela vossa tradição o mandamento de Deus. Hipócritas, quem profetizou, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo: este povo honra-me com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Mas em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos dos homens. E chamando a si a multidão, disse-lhes: ouve e entendei. O que contamina um homem não é o que entra na boca, mas o que sai da boca, isso é o que contamina um homem. Então, acercando-se dele os seus discípulos, disseram-lhe: sabes que os fariseus, ouvindo essas palavras, se escandalizaram? Ele, porém, respondendo, disse: toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Deixai-os, são condutores cegos. Ora, se um cego guia outro cego, ambos cairão na cova. E Pedro, tomando a palavra, disse-lhe: explica-nos essa parábola. Jesus, porém, disse: até vós mesmos estáis ainda sem entender? Ainda não compreendeis que tudo que entra pela boca desce para o ventre e é lançado fora? Mas o que sai da boca procede do coração, e isso contamina o homem. Porque do coração procedem os maus pensamentos, mortes, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. São essas coisas que contaminam o homem, mas comer sem lavar as mãos, isso não contamina o homem. Amém? Pode sentar, irmão. Esqueci até de pedir os irmãos para se pôr de pé, mas... Amém? Os irmãos quiserem beber água, irmão, vá agora, para na hora da palavra não estar levantando. Amém? Glória a Deus. Glória a Jesus. Amém, irmãos? Eu li todo para que todos pudessem entender e compreender, né? A dimensão desta palavra, né, irmão? A gente vai ver aqui que chega ao pé de Jesus uns escribas e fariseus de Jerusalém, indagando Jesus, dizendo: por que transgridem? Versículo 2. Eu vou pedir que os irmãos acompanhem comigo para os irmãos entenderem. Versículo 2. Porque transgridem os teus discípulos, porque transgridem os teus discípulos a tradição dos anciões, quando comem pão. Ele, porém, respondendo, disse-lhe: porque transgrides vós também o mandamento de Deus pela vossa tradição. Presta atenção. A gente vai ver que o que operava na religião dos fariseus não era só a lei de Deus, mas também a tradição. É fácil entender isso aqui. Vou dar um exemplo básico. Hoje temos uma tradição do São João. E o que acontece no São João? As pessoas compram laranja, comem muito bolo de milho, dança muito forró e outras coisas, né? Porque é uma tradição. Está entendendo?
Então aqui a gente vai ver que os fariseus tinham a lei de Deus e também tinha a sua tradição, que eles guardavam, que era a tradição dos antigos. Ou seja, alguns da antiguidade introduziu algumas coisas na religião dos fariseus, que eles teve como, eu vou dar um exemplo, eles botaram como está na mesma posição da palavra de Deus. Ou seja, o mesmo peso que tinha a palavra de Deus, para eles também tinha tradição. Está entendendo? Ao ponto de, quando eles veem os discípulos de Jesus comendo sem lavar as mãos, eles dizem, por que os teus discípulos, eles transgridem a tradição, a nossa tradição, a tradição dos anciões, ou seja, do povo antigo. E aí Jesus vem e combate eles. Porque vocês também quebram o mandamento de Deus pela vossa tradição. A gente vai aprender algo aqui nesta noite. Olha só. A palavra de Deus, ela não pode essa vida. A palavra de Deus, vou repetir, não pode ser substituído por nada. A palavra de Deus é a palavra de Deus. O que diz lá em Apocalipse? Que aquele que tirar ou acrescentar, virá-se praga, né? Que está escrita neste livro. Se tirar alguma coisa da palavra de Deus ou acrescentar. Mas a gente vai ver aqui que é perigoso alguém deixar a palavra de Deus de lado e começar a introduzir algo da sua mente, entendeu? Algo da sua cabeça, que Deus não diz na sua palavra. Quer ver aqui, olha só. O versículo 6, versículo 6, diz assim: e assim validastes pela vossa tradição o mandamento de Deus. Isso aqui está acontecendo hoje em muitas igrejas, irmão. O que aconteceu? Versículo 4, vamos ler aqui. Porque Deus ordenou dizendo, honra teu pai e tua mãe, e quem maldisser pai ou a mãe, que morra de morte. Mas vós dizeis, qualquer que disser o pai ou a mãe, é oferta ao Senhor. O que poderias aproveitar de mim? Esse não precisa honrar nem a seu pai, nem a sua mãe. E assim validar-te pela vossa tradição o mandamento de Deus. Olha a astúcia dos anciões. Olha a astúcia dos fariseus. Quem era o escriba? O escriba é aquele que escrevia a lei. Aquele que copiava a lei de Deus. Os fariseus era uma religião assim muito severa. Mas você vê que estava aqui em falta, porque estavam invalidando o mandamento de Deus pela tradição. Na lei estava escrito, honra teu pai e honra tua mãe. E quem não honrar pai e mãe, que morra de morte. Estava escrito. Então, se estava escrito, era para o quê? Praticar, não é isso? Era para ser posto como regra de prática. Mas ele disse, não, se você ofertar ao Senhor, não precisa você honrar seu pai e sua mãe. Olha que terrível. Você já está ofertando já. Não precisa você obedecer esse mandamento. Hoje é diferente? Não. Os pastores pegam, Deus quer a sua fidelidade. Mas eles dizem que a fidelidade é só no dízimo e na oferta. Mas ele não diz que a fidelidade que Deus quer é na obediência ao mandamento de Deus. Ele só ensina, seja fiel, mas ser fiel é você dar dinheiro para a igreja. Mas a fidelidade que Deus mais quer, o dízimo é a fidelidade também. A oferta, tudo bem, é a fidelidade.
Mas a fidelidade maior é o crente andar na palavra de Deus. Então eles, não, você oferta ao Senhor aí, e vocês não precisam guardar esse mandamento, honrar seu pai e sua mãe, não precisa. Quantos hoje, principalmente por causa do dinheiro, né, tem invalidado a palavra de Deus, né, irmão? O mandamento de Deus. E o mandamento de Deus não é para ser de Deus, não é para ser quebrado. Cadê Jesus? Vamos lá. E assim validaste pela vossa tradição o mandamento de Deus. Hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Quantas e quantas igrejas aí tem mandamentos de homem? Muitas igrejas. E o que é um mandamento de homem? Se os irmãos não entenderem, quando terminar, o seu irmão me pergunta: o que é mandamento do homem? É quando alguém traz algo que não tem na Bíblia. Quando não tem na Bíblia, a Bíblia para mim traz aquele indício, um exemplo pequeno. A Bíblia fala que existe cigarro? Não, né? Você não vai achar na Bíblia cigarro. É pecado cigarro? Fumar? É pecado, né? Fumar cigarro, né? Mas está na Bíblia, fumar cigarro é pecado? Não, né? Mas diz lá em Daniel que Daniel não tinha nem culpa nem vício. Cigarro é um vício? É um vício, né? Então é pecado. Está na Bíblia? Não está na Bíblia. Mas sabemos que é pecado fumar cigarro. Droga, está na Bíblia? Não. Mas sabemos que é um vício. E quem está usando aquela coisa ali, está condenando a sua alma, né, irmão? Então vai ter coisas que é claro, mas vai ter coisa que a Bíblia vai dar indício daquilo. Que aquilo ali realmente leva à condenação. Aí alguém vai me dizer: tem na Bíblia televisão? Não. Você vai ler, você não vai achar. Televisão. Mas como é que eu sei que é pecado? Porque se eu ficar colocando meus olhos em prostituição, bebida, coisas do mundo, então pela Bíblia a gente vai ver, a Bíblia não fala de televisão, mas fala desses pecados. Então será que é lícito um homem ou uma mulher ficar assistindo novela, vendo um homem com homem se beijando, mulher com mulher se beijando, pessoas que não são casadas, está tendo lá casos se beijando também, pessoas fumando, pessoas xingando? É uma coisa muito clara, né, irmão? Que não é lícito o crente estar vendo televisão. Mas muitos assistem as programação. Mas não tem na Bíblia. Claro, né, com clareza. Salmo 101, versículo 3 vai dizer: não porei coisa má diante dos meus olhos. O que é coisa má? O pecado. Eu pôr o pecado diante dos meus olhos. Está vendo ali coisas que não é lícito eu ver. Está entendendo, irmão? Então, a gente vai ver, irmão, peço que os irmãos prestem bastante atenção, que hoje não tem a tradição dos anciões, mas tem muitas igrejas que estão introduzindo doutrina de homens. Está entendendo? Que doutrina de homens são essa? Uma doutrina que ou combatem na Bíblia, despregando a palavra de Deus, que é o mais normal que a gente acha hoje, ou pessoas acrescentando a palavra de Deus. Vamos abrir rapidinho aqui o livro de Deuteronômio. Deuteronômio, eu acho que é o capítulo 4. Deuteronômio, capítulo 4. Acharam? Vamos lá, diz assim: capítulo 4, versículo 2: nada acrescentareis à palavra que vos mando, nem diminuireis dela, para que guardeis os mandamentos do Senhor, vosso Deus, que eu vos mando. Tá
Está vendo? Nada acrescentar. O que é acrescentar? Tem uma religião aí, que eu não vou citar o nome, que todo ano, ou a cada alguns anos, ela muda a palavra. Eles mudam, eles acrescentam alguma coisa, e tem tempos que ele tira. Olha o que Deus está falando aqui, já no Velho Testamento, Deus usando Moisés. Nada acrescentareis a palavra que vos mando, nem diminuireis dela, para que guardeis o mandamento do Senhor vosso Deus, que eu vos mando. Então, o crente não pode nem acrescentar, e nem pode o quê? Tirar. Tem pessoas que estão tirando a palavra de Deus, sem fazer como essa certa religião. Eles pegam, levam lá num lugar lá, e faz uma nova Bíblia, tipo isso. Mas quando eu digo, não, Deus não liga para isso, não, pega a Bíblia e diz, não, esse mandamento não precisa guardar. Eu estou o quê? Tirando, ou não estou? Eu estou tirando. Não, isso aqui não precisa, não. Não precisa guardar isso. Eu estou tirando a palavra. Ou não, Deus, ou então coloca algo a mais, né, irmão? Daquilo que Deus, Ele não determinou. Essa foi a queda dos anciões. Porque eles começaram o quê? Deixar o mandamento de Deus, que se chama o quê? Apostasia. O que é apostasia? Abandono de fé, abandono de regra. E a nossa fé está baseada onde? Na Bíblia Sagrada. A Bíblia Sagrada é prática de fé, regra de fé e de prática. Quando alguém desvia da Bíblia Sagrada, ele está o que? Se apostatando, se desviando do caminho, que é a lei de Deus. Abra aí, Salmos 100, eu acho que é 119. Peraí, depois a senhora fala, depois a senhora fala para mim não perder aqui a dimensão. Salmo 119, versículo 105. 119, versículo 105. Diz assim: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Jurei e cumprirei que hei de guardar os teus justos juízos. Olha o que está dizendo, lâmpada. Para que serve a lâmpada? Para clarear. Clarear os pés do crente. Está dizendo no Salmo 119, versículo 105. E luz para os meus caminhos. A palavra é lâmpada e ela clareia. Porque alguém andando no escuro, o que é que vai acontecer? Vai tropeçar, vai se bater em algum lugar, pode cair, mas a palavra não tem erro. Diante da palavra de Deus, não tem erro, não tem falha. Quando o crente anda na palavra, louvar-se a Deus, o caminho dele é plano diante de Deus. Então o que acontece? Eu vou ouvir os homens ou ouvir a Deus? Porque o que é ouvir os homens? É alguém pregar, ou falar, ou ensinar, e não está conforme a palavra de Deus, irmão. Está entendendo? É o que aconteceu com a igreja, com a religião dos fariseus. Tinha ele, mas eles também abraçaram a tradição. Muitos crentes estão assim hoje, abraçando a tradição, abraçando o mandamento dos seus pastores, esquecendo de abraçar o mandamento que é a palavra de Deus, irmão. Está entendendo, os irmãos? Abra aí, é 1 Pedro, acho que é 1 Pedro, capítulo 4, 1 Pedro 4, versículo 11. 1 Pedro 4, 11.
Amém? 4:11 diz assim: se alguém falar, fale segundo as palavras de Deus. Oi, se alguém falar, fale segundo as palavras de Deus. Não venha falar de você. Não venha falar o que a sua mente acha, o que o seu coração diz. Não, nem eu. Tenho que falar o que a Bíblia diz. É o que a palavra manda. E o que a palavra manda? Santificai-vos. Largai o pecado. A Bíblia está dizendo. Então quantos aí está seguindo a tradição, o mandamento dos seus pastores? O pastor diz: não, minha filha, isso não é pecado, não. Isso não é para o inferno, não. Na ralha sobrecova, amande cova labra. E a Bíblia dizendo que é pecado. Aí a ovelha vai até o pastor: ô pastor, posso casar de novo? O pastor pode. Ele está com divórcio. E casa de novo, está te batendo. Casa. Eu não digo que a mulher está apanhando, tem que ficar junto com o marido, né? Está apanhando. Se quiser viver só, pode viver só. Mas para casar de novo, não. Aí o pastor disse: não, pode casar, minha filha. Você vai ficar, Deus não te quer sofrendo, não. Arruma um marido que te valorize. E o que a Bíblia diz, irmão? Como é que fica? Aí alguém vai dizer: meu pastor disse que pode. Mas a Bíblia diz que não pode. E agora, irmão? Abra aí rapidinho, Romanos 7. Na ralha sobre Romanos capítulo 7. Lavando couva labra súbria. Romanos 7. O fogo está pegando aqui, viu? Romanos 7, abriu? Versículo 2. 7:2 diz assim: porque a mulher que está sujeita ao marido enquanto ele vive, está ligada pela lei. Está o quê? Ligada. Mas morto o marido, está livre da lei do marido. De sorte que vivendo o marido, será chamada adúltera, se for do outro marido. Mas morto o marido, livre está da lei, e assim não será adúltera se for do outro marido. Está vendo? Se for de outro marido é o quê? Adúltera. Quantas adúlteras e adúlteros dentro da igreja, tomando santa ceia, na ralha sobrecova, pregando, profetizando e achando que vai para o céu. Mas meu pastor disse que eu posso casar. Mas a Bíblia diz que não. E agora, irmão? Você vai ouvir o seu pastor? Ou você vai ouvir a Bíblia? O que lá Pedro disse? Se alguém falar, fale segundo a palavra. Aí a ovelha vai até o pastor dá o seu conselho. E diz: não, vamos ler aqui a Bíblia. Vamos lá em Malaquias, que diz que Deus odeia o divórcio. Um dia desse, ontem, me encontrei com um irmão. Aí o irmão me perguntou: vem cá, pastor, me dá um conselho aí. Eu estou com minha esposa, eu não estou mais junto com ela. Ela lá, eu cá, eu não estou mais querendo casar mais, quero viver sozinho. Mas eu estou lá, eu quero tirar meu nome de lá, eu quero me divorciar. Eu vou viver para Jesus. O que o senhor acha? Eu falei: olha meu amado, o que diz a Bíblia? Eu falei: eu não vou falar de mim, não. O que a Bíblia diz? Que Deus odeia. Algumas traduções vão dizer Deus aborrece. E outra vai dizer Deus odeia o divórcio. Imagina. O Deus da Bíblia, Ele odeia. Está lá em Malaquias. O divórcio. Aí a ovelha inocente vai até o pastor: não, pode casar de novo.
Deus não te quer sofrendo, não. É assim que acontece, meus amados irmãos. E pela tradição, ou seja, e pelo mandamento dos seus pastores, lá diz a tradição, né? É por isso que eu disse, irmão, a gente tem que seguir isso aqui, ó. A palavra de Deus. Não é mandamento de homem. É como Jesus diz aqui, lá em Mateus. Vamos voltar. Mateus 15, versículo. Acho que é o. Deixa eu ver aqui. Mateus 15. Mateus 15. Deixa eu ver. Isso, 9. Mateus 15, 9. Mas em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos dos homens. Porque olha só, que pecado tinha comer sem lavar as mãos, irmão? Que pecado tinha? Comer sem lavar as mãos? A ver, acontece, aí vem na pressa, come ali sem lavar as mãos, né? Os fariseus disseram que isso era pecado, imagina. Mas o mandamento de Deus que tinha com rapaz e mãe, eles não obedeceram, disse, não, só oferte. E não precisa... Aí muitos, sem entendimento, né, irmão? Inocente, segue os homicidas. Os pastores homicidas. Está entendendo? Olha o que Jesus disse, em vão me adoram. Por que está adorando em vão? Porque eles estão seguindo o mandamento de homem. Está entendendo? O que é o mandamento de homem? Vou deixar muito claro. É o mandamento antibíblico, irmão. Porque a lei de Deus é apertada. Jesus disse em Mateus 7,13. Entrai pela porta o que é estreita. O mandamento de Deus é apertado, irmão Rosenildo. Que imagine a mulher trai o homem, ou o homem trai a mulher, aí a pessoa não quer viver mais, Deus não apoia casar de novo. A pessoa tem que viver só ou se reconciliar. Não é apertado? É estreito, irmão. Mas é um mandamento de Deus. O que eu posso fazer? Deus não aprova. Então, irmãos, a queda da religião dos fariseus, porque só numa religião, né? Não é mais uma igreja de Cristo, é quando começa a desviar, apostatar. Vou repetir para os irmãos gravar: apostasia, abandono de fé. Começa a desviar da palavra de Deus, começa a seguir outros caminhos. Ah, não, eu acho que é isso aqui. Não é o que a gente acha, é o que a Bíblia diz. Qual é a nossa regra de fé? A palavra de Deus. Não tem outra. A gente é guiado pelo quê? Pela palavra. Se não for pela palavra, o que diz lá Romanos 8? Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Agora, por que muitos crentes estão condenados, irmão? Se estão em Cristo, dizendo eles, né? Que se estamos em Cristo não tem condenação. Mas abaixo vai dizer, aqueles que não andam segundo a carne, mas andam segundo o Espírito. Então, para mim ser um crente salvo em Cristo, eu tenho que andar em santificação, em obediência à palavra de Deus, para que eu possa herdar o reino dos céus. Se não for pelo mandamento de Deus, não tem outro meio. Vamos aqui, livro aqui mesmo, vamos ler, deixar e-mails em Mateus. Cadê Jesus? Deixa eu olhar aqui o capítulo de Mateus. Mateus 19. Mateus 19, versículo 17. Capítulo 19, versículo 17. Diz assim: e ele disse-lhe: por que me chamas bom? Não há bom senão um só, que é Deus. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. Se queres, pois, entrar na vida, que vida é essa? A vida eterna. Quem quer ser salvo aí? Todos nós queremos ser salvos. Aí Jesus disse:
Se queres entrar na vida, guarda os... Não tem outro meio, irmão. Não tem bala de gato para entrar no céu. O único caminho é guardando o mandamento de Deus. O jovem disse, mestre, o que farei para herdar a vida eterna? O que eu posso fazer? Aí Jesus vai dizer, se você quer entrar na vida, não olhe para o que o homem está dizendo, não. Siga a minha palavra. Não é o que os homens estão, não pensei nisso tudo, não. Não, é siga o que a Bíblia está dizendo. Então vamos ler mais aqui. E disse-lhe, quais? E Jesus disse, não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não dirás falso testemunho. Quantos crentes, né, irmã, dá falso testemunho? Que tem de crente aí, minha irmã, que acaba com a vida do outro, que não gosta do outro, dá falso testemunho. Não, ele fez, ela fez, imagine, e a pessoa não ter feito nada, só para destruir a pessoa, né? Não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Aqui é um dos mandamentos, não são todos que estão aqui, né? E disse-lhe o jovem, tudo isso tenho guardado desde a minha mocidade. De que me falta ainda? E disse-lhe Jesus, se queres ser perfeito, vai e vende tudo que tens, dá aos pobres, e terás um tesouro no céu, e vem e segue-me. Por que eu li essa palavra, irmão? Interessante, irmão. Quando o jovem rico perguntou o que é que ele poderia fazer para entrar no céu, Jesus não colocou nenhuma outra coisa a não ser guarda os mandamentos. Eu vou fazer uma pergunta à igreja, não precisa me responder não. Mas pense consigo mesmo. Você está guardando os mandamentos? Você conhece os mandamentos? Porque se não guardar os mandamentos, não vai ter aquilo, não, vai ter surpresa. Deus vai me perdoar naquele... Não, não vai ter não, irmão. Ou você guarda o mandamento, ou eu guardo, ou então o caldeirão tá quente desde tem mais de 2000 anos, irmão. Desde o princípio do mundo o caldeirão está quente. Para aqueles que não querem obedecer o mandamento de Deus, que é o que está escrito na palavra do Senhor. Então, amados irmãos, a gente vai ver que se o crente não tiver cuidado, ele cai nessa apostasia, irmão. Ele começa a se desviar do que a palavra de Deus manda. Se desviar como? Começa a aceitar algumas coisas na sua vida. Está entendendo? Não diz por aí que tem aquele católico roxo. O crente também tem que ser assim. É sim, sim? Não, não. Não, se eu passar disso aqui, é pecado. Abra, irmão, livro de Isaías, capítulo 28. Desceu fresco aqui agora. Isaías 28. Glória a Deus. Livro do profeta Isaías, capítulo 28. Capítulo 28. Acharam todos? Achou? Deixa a irmã achar ali, para acompanhar. Amém? Todos acharam? Achou, minha irmã? Versículo 10. Vamos ler. Porque é mandamento sobre mandamento, mandamento e mais mandamento, regra sobre regra, regra e mais regra, um pouco aqui, um pouco ali. Que coisa, né, irmão? Nem todo mundo quer viver isso, irmão. Porque é mandamento sobre mandamento, imagine. Deus diz, a vida do crente é cheia de regra, irmão. É, minha irmã. A vida do crente, olha, estou sentindo Deus aqui, Eduardo. A vida do crente é cheia de regras. Olha aquilo, não faça isso, não faça aquilo. Olha o que Isaías está profetizando, porque é mandamento sobre mandamento.
Mandamento e mais mandamento. Aí alguém diz, não, eu estou vivendo até aqui, não precisa viver aquilo ali. Não, vai. Ou você vive tudo quanto Deus quer, ou, meu irmão, não tem como entrar no reino de Deus. Ele vai dizer regra, não dorme não, mano. Regra e mais regra. Um pouco aqui, um pouco ali. Quer servir a Deus? Você vai viver debaixo de regras. Você vai viver debaixo de mandamentos. Né, Rosinho? Se quiser servir a Deus. Se não quiser, você pode viver à vontade, mas sabendo que Deus vai pedir conta naquele dia, né? Então, irmão, não adianta a gente estar dentro da igreja e guardar preceitos dos homens, porque igrejas que têm mandamento de homens estão cheias aí. Igrejas pretas, igrejas com jogo de luz, igrejas que hoje, o culto de jovem, aqueles cultos que tem balada, né? Aquelas músicas mundanas, para atrair os jovens, igrejas que tem coreografias, dança, teatro, está cheio de igreja assim, mano. Agora, olha se eles guardam os mandamentos de Deus. Igrejas que o pastor só prega prosperidade, bênção financeira, mas não prega se o crente pecar, ele vai para o inferno. Não prega se as irmãs se pintar, ela vai perder a salvação. Não prega se o casal cometer abominação no leito, eles vão perder o reino de Deus. Não prega essas coisas. Que é mandamento de Deus. Vamos aqui novamente, livro de Isaías mesmo. Capítulo 8. Isaías capítulo 8. Isaías capítulo 8. Já achou, Gabriel? Estava lá em Isaías já, né? É rápido. 8. Achou, irmãos? Versículo 20. Diz assim: a lei e ao testemunho, se eles não falarem segundo esta palavra, nunca verão a alva. Olha que coisa, vou repetir. A lei e ao testemunho, se eles não falarem segundo esta palavra, nunca verão a alva. Ou seja, o nascer do dia, nunca vai ver a luz. Quantos não querem falar segundo a palavra, querem falar o que seu coração eles acham, mas o crente tem que andar segundo a palavra. Se não for segundo a palavra, é apostasia. O crente está se apostatando do caminho da salvação. Então o crente anda dentro da... Olha o que Deus está usando em Isaías. Se eles não falarem segundo esta palavra, segundo esse mandamento, segundo esse estatuto, segundo esta lei, eles não vão ver a alva. Vamos ler mais para você ver o terrível dessa palavra. Vou ler um pouquinho mais aqui. Versículo 21. E passando pela terra duramente, oprimidos e famintos. E será que tendo fome e enfurecendo-se, então amaldiçoarão ao seu rei e ao seu Deus, olhando para cima. Espera aí, para que a gente continua, presta atenção aqui. Por eles não olhar para a palavra, não andar segundo a palavra, o que está dizendo aqui? E passarão pela terra duramente oprimidos e famintos, imagine. Quantos já estão sofrendo porque não querem obedecer à lei de Deus, irmão? Não querem se sujeitar ao mandamento de Deus. Aí está dizendo aqui, andarão duramente oprimidos e famintos. E será que tendo fome e enfurecendo-se, então amaldiçoarão o seu rei e ao seu Deus, olhando para cima. Agora aqui é o mais terrível, versículo 22. E olhando para a terra, eis que haverá angústia e escuridão. Que terrível, né, irmão? E serão entenebrecidos com ânsias e arrastados para a escuridão. Vai ser arrastado para onde? Para o inferno. Na rádio sobre. Você quer ser arrastado para o inferno, irmão?
Quer se arrastar dos demônios vir levar a tua alma? Porque serve para mim também. Então temos que obedecer a palavra de Deus, irmão. Olha que Isaías está profetizando. E olhando para a terra, haverá angústia e escuridão. Aí vai dizer mais. E serão entenebrecidos com ânsias e arrastados para a escuridão. Imagine, irmão. Depois de ter sofrido tanto na terra, depois ser levado para o inferno, irmão. Sabe por quê? Não quiseram obedecer a Deus. Preferiu guardar o mandamento dos homens. Mas o mandamento de Deus, que realmente, que vale, não querem obedecer. Quantos crentes aí, né, meus amados irmãos? Estão em uma situação terrível. Uma vida imunda, suja. Mas eles não querem fazer aqui, não querem olhar para a palavra e obedecer para haver a alva, o nascer do dia, não. E o que acontece? Só é dois sofrimentos, meu irmão, por causa da desobediência. E validou a palavra de Deus. Quem validar, anulou. Não precisa viver isso aí tudo, não, porque que nada, eu tenho que viver também, como muitos dizem, né? Meu irmão, quem quer entrar no céu é estreito. Então, queridos, temos que ter cuidado. Qual é o nosso guia? A palavra. Se a gente não está andando na palavra, vamos procurar rever. Se eu realmente estou no caminho. Abre aí, irmão, rapidinho. Não, vou ler abrir dois aqui. Tem Jeremias também, mas vamos lá para 1 Coríntios. 1 Coríntios. É 2 Coríntios, na verdade, né? 2 Coríntios, capítulo 13. Achou? 2 Coríntios 13. Acharam? Achou? Versículo 5. Capítulo 13, versículo 5. Diz assim: examinai-vos a vós mesmos, se permaneceis na fé. Provai-vos a vós mesmo. Ou não sabeis quanto a vós mesmo que Jesus Cristo está em vós, se não é que já estáis reprovados. Está vendo? Como é que eu vou me examinar se eu estou na fé? Peraí, eu vou ver se eu estou em Cristo ainda, porque não é só estar na igreja. Porque tem muita gente que está na igreja, mas não está em Cristo. Sabia disso, irmão? Está na igreja, mas não está em Cristo. Por quê? Não está na doutrina de Cristo. Ele vai dizer: examinai-vos a vós mesmo. Provai-vos a vós mesmo se vocês estão na fé. Como é que eu vou me provar? Eu vou ver como é que eu estou caminhando. Como é que eu estou meu proceder? O que é que eu estou falando? Tem crente aí que xinga demais, irmão. Está na igreja, mas a boca é imunda, irmão. Xinga, fala palavrão, fala pornografia. E disse a Deus, sirva a Deus. É cada palavrão, irmão, que acho que os filhos de Deus vê, ele sai correndo, olha. Fica perto não de muito crente. Ele, já fui. Deus não fica não, irmão. Tem crente que é xingão, xingona, e diz que vai para o céu. Eu estou indo para o céu. Piorou se tiver nervoso e nervosa. Aí, tiver nervoso e nervosa, irmão, aí que estoura tudo, irmãozinho. Eu sou crente, mas minha boca não é não. Eu sou crente, mas meu braço não é crente. Tem crente assim. Tá em Cristo? Tá ou não tá? Tá vendo? O negócio apertou um pouquinho, né? Não está em Cristo, não. Achei, tá no inimigo ainda. Não está em Cristo. Meu irmão, mas para estar em Cristo, salvo, tem que estar. Libertação é uma coisa. Dar lugar ao pecado é outra. Porque eu posso estar em fase de libertação, mas a pessoa está me pecando, é diferente. Tem algo que precisa tirar da minha vida e a gente vai estar orando ali buscando, Deus vai tirando.
Mas o crente ali toda hora pecando, não. Porque tem coisa que não é libertação, tem coisa que é o crente. Tem que dizer não. Então, irmão, eu olho para a palavra e olho para mim. Realmente, não estou ainda não. Realmente, estou quase lá. É pela palavra. Se aí Jesus disse, João 3, na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. E agora, irmão? Se não nascer de novo, não pode entrar no reino de Deus. Não é o que estou dizendo, não é Jesus. Aí a gente vai se perguntar, será que eu já nasci de novo? Não. Não é batismo, não. Nascer de novo é ser um novo homem, uma nova mulher. O batismo ali só o batismo do arrependimento. É outra coisa. Ali é morrer, a nova veio a criatura, ou seja, morreu, seus pecados ficam ali, agora você vive uma nova vida. Agora, nascer da água, é muito claro, e do Espírito, é ser um homem espiritual. A água é a palavra. Ou seja, a Bíblia manda algo e você consegue fazer naturalmente, sem muita força. Isso é nascer da palavra. Quando o crente, a Bíblia fala algo e ele obedece, olha, irmão, ser liberto e deixar por Cristo é uma virtude, irmão. Porque o homem em si, irmãos, não consegue viver essa palavra. O homem carnal. Mas o espiritual, nascido da água, que é a palavra, e do Espírito, ele não tem as mesmas atitudes, não tem o mesmo proceder, não age da mesma maneira. Ele nasceu de Deus. Está entendendo, irmão? O batismo ali é o batismo do arrependimento, ou seja, você se arrependeu, vou me batizar, vou largar aquelas práticas que não agradam a Deus. Largou esse pecado ali na água. Mas você agora vai ter que lutar, eu vou ter que lutar para viver uma nova vida em Cristo. Está entendendo, meus amados irmãos? É apertado, né? Mas nem eu não, é a Bíblia. Não é só para vocês não, é para mim também. Então, os fariseus, voltando para aqui, eles invalidavam o mandamento de Deus pela tradição. E nós temos que ter cuidado com isso, irmão. Eu vou abrir outra palavra aqui que está me vindo agora aqui. Livro de Jeremias, espero eu que eu ache. Livro do profeta Jeremias. Jeremias capítulo 7, Deus é fiel, né? Presta atenção, irmão, que isso aqui é coisa seríssima. Muito sério, irmão. Se a gente não se atentar para essa palavra. Jeremias capítulo 7. Estaram todos? Vamos ler aqui o versículo 23. Capítulo 7. Versículo 23. Diz assim: mas isto lhes ordenei, dizendo: dai ouvidos à minha voz. Eu serei o vosso Deus, e vós sereis o meu povo. E andai em todo o caminho que eu vos mandar, para que vos vá bem. Mas não ouviram, nem inclinaram os ouvidos, mas andaram nos seus próprios conselhos, olha, no propósito do seu coração malvado, e andaram para trás e não para diante. Está vendo, irmão? Ordem de Deus: dai ouvido à minha voz, versículo 23. E eu serei o vosso Deus, e vós sereis o meu povo. E andai em todo o caminho que eu vos mandar, para que vos vá bem. Mas o que aconteceu? Eles não ouviram a Deus. Eles andaram conforme o seu coração. Ah, não, eu acho isso. Ah, não, não é assim não. Eu acho que é aquilo. Mas não é o que a gente acha. É o que a palavra de Deus fala. Ah, eu acho que não devia ser assim, não. Estou sentindo no meu coração. Muita gente fala isso, né? Eu estou sentindo no meu coração de fazer. Não, irmão. Não, pastor. Eu estou sentindo de Deus para me fazer isso.
Deus confirmou no meu coração, mas e o que Deus está falando na palavra? O que é que vale o que a gente acha ou o que a Bíblia diz? Olha o que está dizendo aqui. Nem inclinar os ouvidos, mas andar nos seus próprios conselhos. Quantos crentes andando assim, irmão? Nos seus próprios conselhos. Tem assim, né? Ou não tem? Pastores andando nos seus próprios conselhos. Ele não quer pôr o que a Bíblia diz, porque você sabe que nem todo mundo vai ficar, né, irmão? Eles querem pôr os seus conselhos. Não, eles fazem lá a reunião deles lá. Não, vamos botar isso aqui para melhorar a igreja, né? Para a igreja poder ficar mais atrativa, o povo vir mais. Mas não é conforme o meu conselho. É conforme o que a palavra de Deus diz. Aí vai dizer aqui, ó, irmão. No propósito do seu coração malvado. E andaram para trás, não para diante. Irmão, temos que ter cuidado com algo que é o nosso coração. Maldito, não, enganoso é o coração, mais do que todas as coisas. Jeremias 17, 9. Lê, abre aí, irmãozinho. Jeremias 17, 9. Olha só, tem Deus aqui, irmão. Jeremias 17, versículo 9. Que revelação tremenda essa de Deus a Jeremias, né, irmão? 17, 9. Enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e perverso, quem o conhecerá? Olha que terrível. O coração é enganoso mais do que todas as coisas, e é perverso. Como é que eu vou seguir o que o meu coração acha? Eu tenho que seguir o que a Bíblia está dizendo, irmão. O que a palavra de Deus está falando. Para quê? Para que eu não venha perecer. O conselho de Deus está onde? Está aqui, ó. Está aqui dentro. Por que os fariseus caiu? Porque eles deixou o mandamento de Deus de lado. Se tornou o quê? Uma falsa religião. Está entendendo, irmão? Está entendendo, irmão Rosenildo? O que é uma falsa religião? Uma falsa igreja? Tem muitas falsas igrejas aí, irmão. Tem muitos falsos pastores, falsos presbíteros, falsos apóstolos, falsos evangelistas. Por quê? Porque eles não são guiados pela palavra. Não segue o que a palavra diz. É por isso que eu digo, irmão, leia a Bíblia, irmão. Leia a Bíblia. Mergulhe nela. Conheça. Para quê? Para você não ser enganado pelos falsos profetas. Lembra que quando Jeremias estava na casa do Senhor e também estava Ananias, que se levantou o falso profeta Ananias dizendo: assim diz o Senhor, assim diz o Senhor, depois de 2 anos, o Senhor visitará o seu povo e tirar, e bater os utensílios da casa do Senhor, o povo ia voltar do seu cativeiro. Mas Deus já tinha usado Jeremias, que o povo ia ficar 70 anos. Você vê que no passado teve falsos profetas. Hoje também tem, irmãozinho Nilton. Está dele, minha irmã? Eu vou abrir uma palavra aqui rapidinho, que o Espírito está me trazendo aqui. Deixa Deus me guiar, né? Que horas são essas? Ah, dá tempo aí. 8h37, né? 2 Pedro, capítulo 2. Capítulo 2, 2 Pedro, capítulo 2. Amém? Todos acharam? Achou, irmãozinho? Achou? Capítulo 2, vamos ler aqui. E também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores. Espera aí, o que são doutores? Pessoas que conhecem a palavra. Esses aqui são perigosos, hein? Vamos lá. Falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição, e negarão o Senhor que os resgatou,
trazendo sobre si mesmo repentina perdição. Olha que terrível. O que é que os falsos doutores vão trazer? Heresias, primeiro ele diz assim, encobertamente, introduzirão encobertamente heresias de perdição. Que terrível. O que é algo encoberto? De uma forma que quase ninguém perceba. Está entendendo? Algo tão assim camuflado, Mozinildo, que só mesmo quem conhece tem um discernimento. Isso aí não é Deus, não. Estou sentindo o poder de Deus aqui. Tem a cabeça que arrepiou. Só quem conhece vai dizer, não, isso aí não é de Deus, não. Porque muitos deles, eles mostram na Bíblia. Mas algo distorcido. Então aqui ele vai trazer encobertamente heresia de perdição. Como uma heresia que falam hoje. Rapaz, você já há muito tempo com a pessoa. Para Deus você já é casado. Tem pastores que falam isso. Você já é casado já. Você está muito tempo junto já. Para Deus você já é casado. Não precisa casar. Aí a pessoa vive a vida inteira. No poder de Deus aqui. Sem casar. Quando a pessoa morre, a pessoa vai para onde? Para o inferno, irmão. Porque o pastor dela, o doutor da igreja, o mestre, ensinou que ela já era casada. Não, você já tem muito tempo já junto, para Deus você já tem filho já, você já é casado. Mas a Bíblia diz que não, e agora? Está entendendo, meus amados irmãos? Então a gente tem que ter cuidado. Heresia de perdição. Os doutores traz, e se o crente não for de oração, de jejum, e conhecer isso aqui, meu irmão, pega, leva no bolso, e a pessoa nem percebe. Vem aqui, venha pegar sua rosa ungida. Você vai passar na sua casa e o mal vai cair por terra. A vassoura também, vassoura ungida. Será que uma vassoura tem poder de repreender os demônios da casa de alguém, irmão? Só porque foi ungida lá? A gente tem que ter cuidado, irmão. Você não vai achar na Bíblia isso. O que expulsa os demônios é a oração e o jejum, irmão. E a santificação. Fora isso aí, nada tira demônio da sua casa. Amém, irmão? Então a gente tem que ter cuidado com esses homens aqui, que eles trazem encobertamente heresia. Uns até na Bíblia, viu, irmão? Esses teólogos hoje, né? Os teólogos, a maioria deles são hereges, irmão. Traz uma doutrina. Quer ver uma coisa que eles pegam hoje, tipo uma heresia de perdição também? Aí ele vai dizer assim, mas está na Bíblia, irmão. A salvação é pela graça. Pela graça nós somos salvos. Não precisa essa renúncia toda. Não é assim, irmãozinho? Não precisa renunciar ao pecado, porque é pela graça, você já é salvo. Aí ele vai abrir lá em Efésios e vai mostrar. Aqui, ó. Mas será que é só isso? Então, para que tem os mandamentos, se é só pela graça, né? Que Paulo diz que os idólatras, os maldizentes, os bêbados, os mentirosos, os sodomitas não estão no reino de Deus. Então, não é só pela graça. Alguma coisa errada, né? Amém, meus irmãos? Então, que nós devemos ter cuidado, né? Vamos voltar lá para Mateus, para mim finalizar essa parte. Mateus 15. 15, versículo, vamos ler o 8. Este povo honra-me com seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Mas em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceito dos homens. Então, o que é a doutrina dos homens? Uma doutrina antibíblica. Está entendendo? O que não está na Bíblia é a doutrina do homem. Quando a Bíblia não fala com clareza, ela dá indício daquilo. Como eu citei acerca do cigarro, né? Não está na Bíblia, mas ela dá um indício que aquilo ali
leva para a condenação. Entendeu, irmão? Vamos lá. E chamando-se a multidão, disse-lhe: ouve e entendei. O que contamina um homem não é o que entra na boca, mas o que sai da boca. Isso é o que contamina o homem. Está vendo? O que contamina o homem não é o que sai, não é o que entra, quer dizer. Você pode comer o que for. Não vai te contaminar. Você sabia que antigamente, no passado, proibiam os crentes de comer acarajé? Antigamente era proibido, as igrejas proibiam. Agora comer acarajé é pecado, irmão? Não é pecado, né? Mas eu creio por que muitos pastores proibiram? Porque a maioria do povo antigamente era tudo envolvido na feitiçaria. E não convém para um crente comer coisa sacrificada, né, irmão? Mas em si, o que é feito o acarajé? Feijão, né, a massa ali, feijão, cebola e sal, né, irmão? É pecado comer um feijão, irmão? Está entendendo? Então não contamina o crente. Você pode comer o que for, né, irmão? Não vai te contaminar, não vai sujar seu coração. Mas Jesus aqui está ensinando: o que contamina um homem é o que sai, que é o pior. Tem muita gente que está santificado no corpo, mas o seu coração é terrível, irmão. Porque hoje o povo critica os crentes de doutrina, os crentes que, as irmãs que andam com saião, os irmãos que andam com a camisa longa. Por que o povo critica? Porque tem muitos desses irmãos que não vigiam com a língua, outros não perdoam, outros não amam o próximo. Aí o povo começa a falar, mas não justifica. Quem quiser estar com sua saia longa e não vigiando com a língua, não é todo mundo que é assim, vai julgar um por todos, não. Tem pessoas que andam composto na santificação do corpo, mas vigia com a língua, ama o próximo, perdoa, entendendo? Então não é justificativa para poder de qualquer maneira. Mas infelizmente eles usam isso. Mas quantas pessoas, irmão, por dentro estão podres? Agora vai apertar um pouquinho aqui. Mateus 23. Mateus capítulo 23. Versículo 27. Não, vamos ler o 25. 23, 25. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que limpais o exterior do copo e do prato, mas o interior está cheio de rapina e de iniquidade. Fariseu cego, limpa primeiro o interior do copo e do prato, para que também o exterior fique limpo. Está vendo? Jesus dizendo para ele limpar primeiro o que? O exterior, dentro. E depois o que? E aparecer fora. Vamos ler mais, versículo 27. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora realmente parecem formosos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e de toda imundícia. Assim também vós exteriormente pareceis justos aos homens, mas interiormente estão cheios de hipocrisia e de iniquidade. Está vendo, irmão? Que a gente tem que procurar santificar o nosso corpo. Sim, abrir o templo do Espírito Santo, vestir uma roupa que cubra toda a nossa nudez. Mas dentro de você aí, irmão, como é que está aí dentro? Como é que está aí dentro de você? Está limpo, realmente? Que é o que Jesus está dizendo? Hipócritas, imagine. Porque quando isso aí parece ser justo aos homens, né? Parece ser um crente verdadeiro. Uma cristã fiel, um crente fiel. Mas dentro, meu pai, cheio de indiferença. Sabe que muito visto assim? Pastores. Cheio de indiferenças. Cheio de contendas. Cheio de divisão. Quanta gente assim, irmão. Pessoas que são crentes, profetiza, prega,
Mas já agora de fazer uma divisão dentro da igreja. Já agora de fazer uma contenda dentro da igreja. Pessoas que são difamadoras, irmão. Pessoas que se caluniam. Está vendo ali? Não é nada daquilo ali, não. Sendo mentira, meu, imagina. Que caráter terrível, né? Mas por fora parece ser crente. Principalmente dentro da igreja. Terno, paletó, gravata. As irmãs com blazer. Saia longa. Que tem que andar assim, irmão? Tem. Mas e o nosso interior? Não precisa dizer do céu e dizer: Rosenildo, tire isso. Marcos, tire isso. Gabriel, não. A palavra está falando e a gente sabe, irmão, o que a gente precisa remover de dentro de nós. Se houver alguma coisa. Sabe aquela situação que ocorre? Aí o crente, ele quer agir de formas que não agrada a Deus. O que é que ele tem que fazer? Deus repreende isso na minha vida. Eu não aceito Jesus eu agir dessa maneira. Tira isso da minha vida. O que é que vai acontecer? O Espírito de Deus vai agir, irmão. Tem muitos crentes que vai achando que vai para o céu e não vai passar nenhum. Porque são pessoas contendeiras, mentirosas, pessoas falsas. Está aqui com você, mas é duas faces. Tem a face boa e a face... É, meu irmão. Sabe por quê? Não nasceu de novo ainda, irmão. Aí está guardando só o mandamento dos homens. Estou salva. Estou na igreja. Eu congrego. Eu faço parte de um ministério. Isso não quer dizer salvação. Isso faz parte da salvação, mas não quer dizer salvação. Eu falei que ia apertar um pouquinho, irmão. Como é que está aí dentro, irmão? Está puro aí dentro? Está santificado? Como é que está dentro desse coração aí? Que ao estar sujo, Deus não habita. Deus está vendo ali impureza. Sabe aquele crente que está na igreja, mas o coração arde pelo mundo? Já está desviado ou não está? Está ou não está? Está desviado, irmão, no coração, irmão. Só está na igreja, mas o coração está no mundo. Está nas coisas do mundo, está no pecado. Está na igreja, mas rapaz, querendo mais. Aí começa a desejar coisas mundanas. Meu irmão. Então a gente tem que orar. Deus, limpa o meu coração. Liberta o meu coração. Aí Jesus vai dizer, vamos aqui que eu vou finalizar, irmão. Vamos lá para Mateus 15 novamente. Vamos finalizar aqui. Mateus 15, versículo 17. Diz assim: ainda não compreendeis que tudo que entra pela boca desce para o ventre e é lançado fora? Mas o que sai da boca procede do coração. Olha, e isso contamina o homem. Porque do coração procedem os maus pensamentos, mortes, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. São essas coisas que contaminam o homem. Mas se comer sem lavar as mãos, isso não contamina o homem. Está vendo, irmão? Maus pensamentos. Quantos maus pensamentos procedem do coração do homem? Daqui a pouco pensa alguma coisa ruim. Em vez de repreender, aí dá mais força para aquele pensamento. Não, irmão. Deus repreende, meu Pai. Sangue de Jesus tem poder. Está repreendido. Ele não alimenta, irmão. Entendeu? Aquele mau pensamento. Aqui vai dizer adultério. Sabe aquela vontade de roubar que muita gente tem? Está na igreja, mas vê alguma coisa de alguém. Sabe aquela vontade de pegar. Tem crente assim, irmão. Vê o seu irmão ali. Sabe aquele desejo de pegar o celular e levar. Nada sobreculpa. Irmão. Chega na casa do irmão, vê ali 100, 200 reais. Ô, irmã, pega uma ali para mim, irmã. Minha irmã, você está por fora. Eles já não vi relato, irmão, crente ladrão. Quando a irmã pega a água,
estou no bolso. Bebe água, irmão, vou ter que ir aqui, estou com sede, vou ter que resolver algo aqui, depois eu venho aqui visitar a irmã. Quando a irmã vai procurar o dinheiro, a mão de visgo do irmão já levou. Está entendendo? Então, meus amados irmãos, tem gente assim na igreja. Está na igreja, mas essas coisas ainda estão no coração. Vontade de se prostituir, maus pensamentos, furtos, roubos, adultério. Meus irmãos. Aí eu pergunto, está salvo, irmão? Vai para o céu? Jesus disse, se contamina o homem. Se contamina, está contaminado, não vai entrar, né, irmão? Amém, irmãos? Então a gente tem que se purificar de todas essas coisas. Para quê, irmão? Para a gente não estar em vão na casa de Deus, né? Que você está dentro de uma igreja e praticar mandamento de homem é fácil. Eu quero ver, está no evangelho de Cristo, vai daqui esse aqui, ó. Que Deus pede, que é apertado, irmãozinho. Aí Deus, está lá em... Eu vou abrir aqui rapidinho. Livro de 1 Timóteo, acho que é a 1 Timóteo. Capítulo 1. Primeira epístola, isso mesmo. Achou todos? 1 Timóteo, capítulo 1. O versículo 5. Ora, o fim do mandamento é o amor de um coração puro e de uma boa consciência e de uma fé não fingida. O fim do mandamento é o quê? Um coração puro. Será que temos esse coração puro? Sem todas essas coisas que Jesus falou? Um coração sem malícia, sem maldade. Esse mundano. Se não for isso, não está na doutrina de Cristo, irmão. Aí uma vez um irmão foi aqui e falou, isso é impossível, o crente não tem como não. Então, para que Deus botou esse mandamento se não tem como? Porque se não tiver um coração puro, não vai entrar, irmão. O único jeito de Deus purificar o nosso coração é buscando a Deus em coração. Deus, santifica o meu coração. As coisas que não te agradam. Vai pedindo a Deus. E aí o Espírito de Deus vai limpando, irmão. Vai fazendo aquela faxina. Tirando tudo aquilo que não agrada a Deus. Para quê? Para que eu venha a ser um crente salvo. Surgiu alguma coisa estranha no seu coração, vai para o joelho, irmão. Deus, esse sentimento aqui, Senhor, não te agrada. Tira da minha vida. Está entendendo, irmão? Tira, Senhor, limpa meu coração. E aí o poderoso Espírito Santo, ele vai tirando aquele desejo do seu coração, irmão. Aquela vontade que não agrada a Ele. E aí você chega ao ponto de ter um coração limpo, um coração puro. O que diz em Mateus 5? Bem-aventurado os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Então só os limpos, irmão. Coração cheio de avareza. Tem gente assim dentro da igreja, coração avarento, irmão. Coração soberbo, não ouve ninguém, não se humilha. Coração cheio de rancor, cheio de mágoa. Irmão, olha para o seu interior, irmão. Eu estou pregando isso aqui, o Espírito de Deus sabe que eu também procuro me purificar nessas coisas, irmão. Para que você venha ser um crente salvo, irmão. Que se ficar guardando o mandamento de homens, não entra no reino do céu, não. Aí a gente prega, né? Finaliza aqui, né, irmão? Usar brinco é pecado. Maquiagem é pecado. Aí chega lá o pastor diz, não é pecado não, mas a Bíblia diz que é, irmão. Está na Bíblia. Como é que é mandamento de um homem? Se está na Bíblia. Falando acerca dessas coisas. Então não é mandamento de homem, né, irmão? É mandamento de Deus. Amém?
Aplauda Jesus nesta noite.